Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre operações entre matrizes. Hoje nós vamos estudar 3 operações: a adição, a subtração, que está aqui embaixo, e a igualdade, que está lá na nossa próxima folha. Então, ele fala assim: adição de matrizes, ela é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Tá? Então, ela tem que ser do mesmo tipo. Como assim? Se eu tenho uma matriz 2 por 2, eu só posso somar com uma matriz 2 por 2. Se eu tenho uma matriz 2 por 3, só posso somar com uma matriz 2 por 3 também. Tem que ter o mesmo número de linhas e colunas as duas matrizes que eu desejo somar. Aqui eu tenho um exemplo básico. Calcule o valor de A mais B onde a matriz A é essa e a matriz B é essa. Então, a gente vai fazer agora a adição dessas duas matrizes. Eu vou repetir os valores delas aqui embaixo. Então, eu tenho 1, menos 1, 3 e 0. Mais, vou repetir a segunda, 2, 3, 0, menos 1. Tá? Então, agora a gente vai fazer essa soma aqui. Para fazer a soma, a gente vai somar cada elemento com o seu correspondente da outra matriz. Por exemplo, esse elemento 1 aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou somar com o elemento 2, que também está na primeira linha, primeira coluna. Então, vai ser da seguinte maneira. O 1 aqui eu vou somar com esse 2 e o menos 1 eu vou somar com o 3, que eles estão na posição correta ali. Tá? Então, vai ficar assim: 1 mais 2, 3. Menos 1 mais 3, a gente vai sempre pensando lá. Menos 1 mais 3 é 2. Lembra que quando os sinais são diferentes, diminui e prevalece o sinal do número maior. O mesmo acontece com os outros valores aqui. O 3 eu vou ter que somar com o 0 e o 0 com o menos 1. Então, vai ficar assim: 3 mais 0 continua 3. E 0 menos 1 continua menos 1. Então, bem simples, somando cada termo com o seu correspondente aqui na matriz. O mesmo acontece com a subtração. Então, a subtração é obtida pela subtração dos elementos de matrizes de mesmo tipo. Mesma coisa também, se é uma matriz 2 por 2, eu tenho que diminuir uma matriz 2 por 2 também, para cada elemento ter o seu correspondente. Então, vamos lá agora montando as matrizes aqui. Eu tenho 1, menos 1, 3 e 0. Até são as mesmas matrizes ali de cima, para vocês conseguirem observar que os valores aqui ficam diferentes. Vamos lá agora para a subtração aqui. Então, eu tenho 1 menos 2. 1 menos 2, eu vou ter menos 1. Aqui eu tenho 3 menos 0, 3. Menos 1 menos 3, menos 4. E 0 menos 1, tem que prestar atenção aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 1 positivo. Cada termo com o seu correspondente, tá? Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. E assim por diante, ok? Bem tranquilo, né? O mesmo acontece na igualdade de matriz. Ela não chega a ser uma operação, né? Mas ela influencia aqui nas operações também. Então, ele fala assim: duas matrizes A e B do mesmo tipo MN são iguais C e somente C. Todos os elementos que ocupam a mesma posição são iguais. Então, eles têm que ser exatamente iguais para daí ela ter uma igualdade de matrizes. Nesse caso aqui, ele disse, sendo A igual a B, ele está afirmando que as matrizes são iguais. Qual é o valor de A e B? Então, nós temos a matriz aqui, eu tenho 5, aqui eu tenho A, aqui eu tenho 3, 3, 6, 6 e 1 e B. Então, vamos pensar. Ele quer saber o valor do A e o valor do B. Olhem aqui onde está o valor do A. O valor do A está na primeira linha, na primeira coluna. Qual que corresponde à mesma posição? O 5, que também está na primeira linha, primeira coluna. Então, o valor do A é 5. Agora, vamos observar o valor do B. Olhem onde está o B aqui. O B está aqui.
certo? O que corresponde ao mesmo lugar aqui, ó? O 1. Então, eu tenho que o B é igual a 1. Agora, a gente vai para alguns outros exemplos aqui, ó, misturando agora essas operações que nós aprendemos hoje. Então, ele fala o primeiro aqui. Determine os valores desconhecidos, sabendo que... Então, na primeira aqui nós temos uma soma e uma igualdade. Você pode fazer tanto de cabeça quanto montar aqui, como eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho assim, ó, que x mais 3, no caso, tem que dar igual a 10. Pegando cada elemento certinho. Então, ó, observe que eu vou pegar o primeiro elemento e o primeiro elemento. Tá? Então, a gente pode montar, na verdade, uma equação. Então, ele vai ficar assim. X mais 3 pode ser igual a 10. Correto? É só eu isolar o x aqui. X igual a 10 menos 3. X igual a 7. Ou simplesmente eu posso pensar, ó. Ah, que número que mais 3 dá igual a 10? Ah, eu já sei que é 7. Então, não precisa fazer a continha. Vamos para a segunda aqui. Na segunda, observem, ó. Eu tenho o y mais 1 igual a 4. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Y mais 1 tem que ser igual a 4. Mesma coisa, eu vou isolar o y. Vai ficar y igual a 4 menos 1. Y igual a 3. Já achei o valor do y. Mesma coisa. Que número que mais 1 vai dar 4? O 3. O mesmo para o z agora aqui. Vai ficar z mais 5 igual a 5. Z igual a 5 menos 5, passando o 5 para o outro lado. Z igual a 0. Achei também o valor do z. Então, descobrimos os 3 valores desconhecidos aqui. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, agora é uma matriz 2 por 2, mas funciona da mesma maneira também. Então, eu tenho aqui, ó, fazer só o primeiro para vocês conseguirem observar. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x e aqui eu tenho 10. Esses são os elementos correspondentes, ó. Na primeira, na segunda matriz e na terceira. Então, eu vou fazer x mais x tem que ser igual a 10. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer bem para cima, porque ele vai ocupar bastante espaço esse. Vou fazer de outra cor para não misturar com o que a gente já fez ali em cima. Então, ele vai ficar x mais x igual a 10. X mais x, eu sei que é 2x igual a 10. X igual a 10, o 2 aqui vai passar dividindo. 10 dividido por 2, achei já o valor, 5, tá? Agora, a gente vai passar para o y. Olhem o y, mesma coisa. Observem a posição dele. O y está aqui, 3 está aqui, e aqui do outro lado eu tenho o 1. Então, vai ficar y mais 3 tem que ser igual a 1. Então, vamos lá. Y igual a 1 menos 3 vai me dar y igual a menos 2. Achei já o valor do y também. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o t e para o z. Então, no t eu tenho 3 mais t igual a 4. Então, eu vou fazer aqui 3 mais t tem que ser igual a 4. Vou isolar o t, vai ficar 4 menos 3. O valor do t, 4 menos 3, 1. Achei o valor do t também. E falta achar agora o valor do z, que é o último elemento aqui que eu preciso. Então, vai ficar 2z mais z igual a 18. Então, vai ficar assim. 2z mais z igual a 18. 2z mais z, eu sei que é 3z, igual a 18. O 3 está multiplicando, ele precisa passar dividindo. Então, vai ficar assim. Z igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, 6. Achei o valor do z, tá? E agora, por último, a gente vai fazer
o último exercício sobre isso aqui, também tendo 3 matrizes, mas agora eu tenho uma subtração aqui, tem que prestar bastante atenção com os sinais. Então, vamos pensar. O primeiro elemento aqui é o x, o primeiro daqui é o menos x e aqui é o 12. Não esquecendo do sinal ali no meio. Então, eu tenho x menos menos x. Então, menos com menos, mais. Então, na verdade, vai ficar x mais x igual a 12. Tá? Então, no caso, x mais x, 2x, igual a 12. O 2 que está multiplicando vai me passar dividindo. O valor do x é 6. Achei o valor do x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para achar o y. Observe onde está o y aqui, ó. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho o y. Então, vamos fazer lá. 6 menos 4 igual a y. 6 menos 4 é 2, correto? Igual a y. Quando você só tem um número igual a letra, você pode fazer o contrário, que dá na mesma coisa. 2 igual a y é o mesmo que y igual a 2. Tá? Então, achamos o valor do y também. O valor aqui, ó, desse elemento, do elemento da segunda linha, primeira coluna, o 21 aqui, ele não tem, ó, nenhum número desconhecido. Eu tenho 1 menos menos 3, menos com menos mais, 1 mais 3 igual a 4. Já tá certinho. Falta só o z. Então, eu tenho 2z menos z tem que dar igual a 1. 2z menos z, já sobra só o z. Z igual a 1. Descobri também os valores desconhecidos desse exercício. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre operações entre matrizes. Vimos adição, subtração e igualdade de matrizes. Obrigada, pessoal. Até a próxima.